Fala aí, baixistas! Beleza? Rafael do Vale na área. Bom, acabamos de lançar um infográfico bem legal. Eu acabei de postar no Facebook, aqui no Face, passando 10 dicas para o baixista, né? Então, são 10 dicas rápidas, porém importantes e úteis, né, para a vida toda. E eu gostaria de comentar aqui sobre cada uma delas nessa live. Então vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal chegando, a gente começa a falar desse assunto, que com certeza pode somar um pouquinho na vida de vocês aí. Legal? Então, quem estiver chegando, se quiser dar um salve aí, só colocar nos comentários que eu vou vendo aqui no meu celular. E daqui a pouquinho eu vou começar a falar sobre esse assunto que é tão importante para o baixista que queira se profissionalizar, viver de contrabaixo, né, queira mais trabalhos e construir uma carreira sólida, né? Então, a ideia nessa live é falar sobre esse infográfico que acabamos de postar aqui no Facebook. Então, quem estiver chegando na área, é só colocar um salve aí, fala aí a cidade de vocês, onde vocês estão, para que a gente possa começar a interação. Renato Lucas chegou na área aí, fez um joinha. Leonardo, aí o pessoal do toque mais baixo chegando em peso. Adir, fala meu querido, tudo bem? Então é isso aí. Quem puder compartilhar essa live também com outros amigos, é legal para a gente poder espalhar essa mensagem aí. Eu vou falar sobre esse infográfico que acabamos de lançar, que é o 10 dicas rápidas para o baixista. Quem ainda não pegou esse JPEG, né, essa imagem, está aqui na nossa página do Toque Mais Baixo no Facebook. Bom, vamos lá. Vou começar a falar. Quem tiver alguma pergunta, é só colocar que daqui a pouco eu paro e respondo para vocês aí. Ok? Primeiro tópico, a primeira dica, a função do instrumento. Então, nada adianta você pegar um contrabaixo se você não sabe qual a função do instrumento, para que ele serve, né? Então, o principal, antes de qualquer coisa, de qualquer estudo mais avançado, é que você entenda a função do instrumento, né? Então, é importante que você entenda que o baixo é um instrumento de acompanhamento, a princípio, né? É um instrumento que dá o suporte na música, então é importante que você tenha isso em mente e que você coloque isso nos seus estudos, né? Então, se você não entende a função do instrumento, tudo fica muito mais complicado. Então essa é a dica número 1. Isso você consegue ouvir nos baixistas, né, estudando com algum professor para que ele te passe o caminho, né, o melhor caminho para você entender qual a real função do instrumento. Legal? Então essa é a dica rápida número 1. Pessoal chegando aí, Leonardo, Gabriel, pessoal de São Paulo em peso, hein? Goiás, Iago. Vamos lá, bora compartilhar com os amigos aí para a gente poder continuar falando dessas dicas rápidas para o baixista. Bom, segunda dica importante, conhecer o seu contrabaixo, né? Então, é importante que quando você tem um instrumento na mão, que você entenda a função dos knobs, né, dos captadores, quais timbres você pode tirar com o seu instrumento. Muitos baixistas pulam essa etapa e querem colocar efeitos para resolver alguma questão, ou querem trocar mesmo de baixo porque não entenderam o timbre do baixo, nunca estão satisfeitos. Então, o ideal é que você pegue o seu instrumento, antes de qualquer coisa, você entenda o funcionamento do instrumento, né? Para que serve cada botão, onde está o grave, onde está o agudo, e comece a tirar sons do instrumento, né? Outra coisa importante também nesse tópico é que o som ele está no instrumento e no seu dedo, né? Então é importante que você assuma essa responsa e consiga tirar bons timbres, bons sons com o seu instrumento e com o seu dedo, aonde você posiciona a sua mão, tudo isso influencia no resultado sonoro do seu modo de tocar, ok? A dica número 3, e também muito importante, tem a ver com condicionamento físico. É muito importante, e eu até agora há pouco estava estudando, todo dia eu estudo meu instrumento para manter a questão física funcionando, né? É importante que você pegue alguns exercícios de técnica e estude no sentido de manter o seu condicionamento físico. Com certeza, se você mantém essa rotina de estudos, quando você vai tocar, ensaiar, enfim, quando você vai para o play, aquilo já está funcionando, né? O teu físico está funcionando
e com certeza ele vai te atender nas demandas que você precisar. Então, esteja com a técnica em dia, é muito importante para que você sofra menos, para que você consiga executar aquilo que você está afim. Legal? Quem estiver chegando, quiser dar um salve, só colocar nos comentários aí. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse infográfico que nós lançamos agora há pouquinho. Também gostaria de convidar para quem ainda não conhece, para acessar o Toque Mais Baixo, que é a nossa escola online. Estamos há 11 anos ensinando contrabaixo online aqui no Brasil. Então é só acessar tmbx.com.br. Legal? Bom, dica número 4. Estude harmonia. Sim, tem aquela máxima de que o baixista só toca tônica, que o baixista não entende de harmonia. Isso é mentira. É importante que o baixista entenda de harmonia, que ele entenda os acordes e com certeza ele vai conseguir criar coisas muito mais interessantes dentro das músicas, nos grooves, nos seus improvisos, se ele entender de harmonia. Então, não menospreze essa dica número 4, o estudo de harmonia. Você pode começar de leve, entendendo como são formados os acordes, entendendo um pouco de campo harmônico, sobre os arpejos, tríades, tétrades, sobre tensões, sobre encadeamento, progressões. Então, tudo isso é importante para que o baixista consiga se situar dentro de uma música. Então, não menospreze a harmonia. Entenda de harmonia para que você vá além. Outro item, a dica número 5, é a questão de senso rítmico. É muito estranho quando você vê um músico tocando, que ele começa numa velocidade e acaba a música na outra velocidade, ou seja, a música ficou mais lenta, a música caiu o andamento, ou a música acelerou, e o cara não teve autonomia sobre isso, não teve consciência. Então, o baixista que se preza, um bom baixista, ele tem esse senso rítmico. É importante que você entenda isso para que você consiga criar grooves sólidos, levadas sólidas, para que você consiga gravar em estúdios sem muitas complicações. Então, tenha o senso rítmico apurado. Trabalhe isso estudando com metrônomo, com bateria eletrônica. Isso tudo vai te ajudar a ter um time muito mais interessante. Legal? Bom, vou parar na dica número 5 por enquanto. Quais... Campo harmônico, né? Você recomendaria para o iniciante? Gabriel, aconselho que você comece com um campo harmônico maior. É o básico, porém tem muita coisa envolvida ali, né? São 7 acordes que você vai ter que entender como eles são formados, quais as funções desses acordes, em quais progressões eles aparecem. Então, comece com um campo harmônico maior, com certeza já vai dar pano para manga. Pegue esses acordes do campo harmônico, toque no braço do instrumento em modo de acordes e também de arpejos. Então, tem muito trabalho para se fazer dentro do campo harmônico. Legal? Bom, dica número 6 sobre criatividade. Muitos alunos me perguntam, me questionam e até relatam que não tem criatividade, que não consegue criar as coisas. Criatividade se adquire quando você tem uma mente aberta. Então, ouça de tudo. Com certeza, cada estilo musical tem um pouquinho para te ensinar. Ouça, não tenha preconceito. Pegue o melhor de cada estilo musical. E com certeza, essas ideias, você vai trabalhar com elas e sua criatividade vai ficar mais aguçada. Então, pegue o máximo de estilos musicais possíveis. Entenda um pouquinho deles. Com certeza, isso não vai te fazer mal. Pelo contrário, vai ajudar na hora de criar novas possibilidades, novos grooves. Quanto mais repertório você tiver, mais criativo você será, com certeza. Bom, a dica número 7, o título é Busque o seu som. Então, cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua própria voz e na música isso não é diferente. Então, cada baixista tem o seu próprio jeito de tocar. Então, esqueça competições, esqueça comparações e busque o seu próprio som. Você treina isso pegando o seu instrumento e achando o seu jeito de tocar, o seu próprio modo de tirar som do seu instrumento. E com certeza, você entendendo isso, você vai ficar muito mais tranquilo na hora de tocar, não vai pensar em competições, em comparações, e sim fazer sua música com a sua verdade, sem crise, sem estresse, ok? Bom, a dica número 8 é o título Responsabilidade. Então, se combinou algo
cumpra. Isso é muito importante no meio musical, é importante que você leve isso a sério, que você tenha essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, no sentido de assumir um compromisso com uma banda, tem que tirar tal repertório, tire o repertório e chegue pronto. Ou assumir um compromisso no estúdio, chegue no horário. A van vai sair do hotel 8 da manhã, esteja no saguão 8 da manhã para sair com a van, para não atrasar toda a equipe. Então, responsabilidade também é uma dica muito importante para você se dar bem como músico, como baixista. Quem estiver chegando agora, eu vou deixar essa live gravada aqui no Facebook e também vou postar para a turma do YouTube assistir, ok? Bom, a dica número 9, faça o que precisa ser feito. Isso é importantíssimo, você chegar no contexto musical, você entender o que acontece ali e você tocar o que for preciso para que aquele estilo em questão aconteça do melhor modo. Então, muitos músicos não entendem isso e entram num estilo musical tocando outra coisa, né, atrapalhando aquele contexto. Então, faça o que precisa ser feito. Se a música pedir uma nota, uma tônica com um ritmo simples, faça isso, porque a música pede isso. Se ela pedir 10 notas, toque 10 notas. Então, tenha essa sensibilidade para você se adequar melhor a cada contexto musical, ok? E por último, a dica número 10, e não menos importante, ajude. Passe para frente tudo que você aprendeu. É muito interessante quando você aprende alguma coisa e quando você consegue passar isso para o seu colega, para o seu amigo de banda, enfim. Isso é muito útil, é muito saudável, é muito benéfico. Então, passe o seu conhecimento, não esconda nada. É muito legal isso. Eu trabalho com aula há muito tempo e é muito bacana você passar um conhecimento, você ajudar aquele aluno a subir um degrau, né, na evolução dele. Então, não tenha medo de passar o que você aprendeu para frente. Legal? Então, nessa live eu abordei aqui as 10 dicas rápidas para o baixista. Eu coloquei a imagem aqui no Facebook. Quem quiser mais detalhes sobre essas dicas rápidas e também quem quiser estudar comigo online no Toque Mais Baixo, é só acessar tmbx.com.br ou me chamar no WhatsApp. Meu telefone é 3599 191 4532. Tamo junto, obrigado pela audiência, até a próxima live, até o próximo vídeo, te vejo no Toque Mais Baixo. Valeu!